Oi, oi pessoal, tudo bem? Então, boa tarde a todos. Então, vamos dar continuidade no nosso curso de Física 1. Então, só para recapitular, pessoal, o que a gente viu na aula passada. Então, na aula passada a gente concluiu a parte de cinemática unidimensional. É isso? Então, a gente viu o seguinte. Então, a gente viu o movimento retilíneo uniformemente variado. Correto? Então, qual que é a característica principal desse movimento? Tem um movimento que ocorre ao longo de uma linha reta, né? Então, obviamente, essa linha pode ser ao longo da horizontal ou da vertical, e a partícula se move sempre com aceleração constante. Então, é diferente do MRU, onde você não tem aceleração, né? Você tem uma partícula que se move com velocidade constante. Então, aqui a velocidade varia, mas a aceleração é constante. A taxa de variação da velocidade com o tempo é constante. Então, aqui nós temos os três gráficos, né, que ilustram o movimento retilíneo uniformemente variado, né? Então a posição deve variar com o tempo dessa forma, né? A velocidade, né? Lembrando que a inclinação dessa reta, da reta da velocidade vai te dar a aceleração, né? E a aceleração constante tem que ser uma reta paralela ao eixo T. Daí a gente desenvolveu várias equações para o movimento retilíneo uniformemente variado. Então a primeira dela foi a aceleração média, né? A partir da aceleração média a gente conseguiu obter a expressão para velocidade. Então essa expressão vai te dar a velocidade em função do tempo, né? Desde que você conheça a velocidade inicial e a aceleração, você vai conseguir obter aí a velocidade no instante que você quiser. A partir dessa expressão, a gente obteve a expressão horária, a função horária da posição em função do tempo, né? Então x0 mais v0t mais 1 meio de at ao quadrado. Então se aqui você conhece x0, v0 e a aceleração, você não tem como localizar essa partícula no instante que você quiser, tá, pessoal? E daí a gente foi desenvolvendo, foi eliminando, em algumas situações eliminamos o T, outras situações eliminamos o A e o V0. Por exemplo, aqui a gente eliminando o tempo, a gente obteve uma expressão independente do tempo, né, que é a equação de Torricelli, que envolve as velocidades em dois pontos e a variação da posição desses dois pontos. A gente obteve uma expressão que não depende, por exemplo, da aceleração. Obtivemos uma expressão que não depende de V0. Então a gente fez várias manipulações, certo? E aqui está o conjunto de equações que a gente usa para o movimento retilíneo uniformemente variado. Depois disso a gente estudou queda livre de corpos, né? Porque esse corpo pode se mover com uma aceleração constante ao longo de x como ao longo de y. Se eu pensar num corpo em queda, né? Ou você arremessando um corpo, né? Se esse corpo está somente sob a ação da força da gravidade, a gente diz que esse corpo é em queda livre. Queda livre, tá, pessoal? E daí, obviamente, que é um modelo idealizado, a gente está desprezando as outras forças, por exemplo, a força da resistência do ar. Aqui a gente considera que a aceleração da gravidade é constante, então a gente, né, no limite, então a gente admite, por exemplo, os efeitos de rotação da Terra, né, que faria com que a aceleração mudasse de valor. Então aqui a gente despreza, né, desde que essa distância que o corpo cai ou que ele é arremessado seja bem menor que o raio terrestre. Então, em geral, o que a gente estuda vai estar dentro vai ser muito menor que o raio terrestre, então a gente pode considerar aí a aceleração constante, tá, pessoal? Então, no movimento de queda livre, né, os corpos vão cair. Então a gente viu lá, o Galileu mostrou que esses corpos caem com a mesma velocidade, né? Perdão, caem com a mesma aceleração, então vão atingir o solo no mesmo instante. E essa aceleração de queda livre é a aceleração da gravidade, que a gente considera em 9,8, tá? Obviamente, quando a gente fala que eles vão cair com a mesma aceleração, né? Então eles atingem o solo juntos, né? Dois corpos, né, de diferentes massas, se a gente está desprezando, está considerando só o efeito da força gravitacional. Então a gente está desprezando aqui o efeito da resistência do ar, tá, pessoal? E daí a gente obteve, então a gente só pegou as equações aqui do movimento retilíneo uniformemente variado, né, ao longo de x, e só fez uma adaptação, né, para o longo de y. Então onde tinha aceleração, agora a gente colocou menos g, né? Então menos, só lembrando que o menos tem a ver porque o g está para baixo e o y está para cima, que a gente definiu. Então em todas as equações vai ficar menos g. Então é isso que a gente viu na aula passada. Agora, pessoal, a gente precisa, né, que até então a gente restringiu o movimento da partícula ao longo de uma dimensão. Mas o que ocorre, por exemplo, agora ao longo de 2 e 3 dimensões? Então, por exemplo, como que a gente consegue descrever, por exemplo, o movimento de um carrinho de montanha-russa? Se ao invés de soltar um corpo, por exemplo, a gente acabou de ver aí queda livre de corpo, eu soltar uma pedra da minha mão aqui, eu jogar ela, né, com uma certa velocidade aí, formando um ângulo qualquer em relação a x, por exemplo. O movimento não vai se dar mais ao longo de x, né? E pode ser, por exemplo,
Pode, por exemplo, ser ao longo de um plano, né? Ou de maneira mais geral ao longo do espaço. Então você sai do caso unidimensional e vai cair em 2 e 3 dimensões. Então o que a gente vai querer estudar nesse capítulo aqui? Então a gente vai querer descrever o movimento dessas partículas também, mas agora esse movimento não ocorre, não fica só exclusivo ao longo de uma dimensão. Então ele vai poder ser em 2 ou 3 dimensões. Beleza? Então basicamente o que a gente viu para uma dimensão, a gente só vai generalizar agora para mais dimensões. Então, aqui nesse capítulo, então a gente vai querer estudar isso, movimento de partículas ao longo de 2 ou 3 dimensões. Beleza, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente viu lá em cinemática unidimensional, a gente definiu a posição de uma partícula. Eu preciso localizar essa partícula. É isso, quando eu falo localizar, eu vou definir uma posição para essa partícula, onde essa posição aí ela é medida em relação a um referencial. Então, se eu pensar ao longo de uma dimensão que a gente viu, eu tenho lá uma reta, né? Eu tenho um zero, que é a origem, daí tem um zero, que é a origem, daí as posições, depois da partícula andando, você tem as posições que são medidas em relação a essa origem. Agora, no caso bidimensional, tridimensional, nossa linha, né, de referência não é mais só um eixo X ou um eixo Y. Agora, de maneira geral, eu tenho o eixo X, Y e Z, como está aqui mostrando na figura. Tem o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, não é isso? Então, esse ponto P aqui, ele mostra, por exemplo, a localização de uma partícula, né? Então, lá no cinemático unidimensional, a localização é representada por a posição com x. X igual a 3, x igual a 4. Só que aqui no caso geral em 3D, a localização da partícula vai ser dada por um vetor posição, que eu estou chamando de R. Né? Então R está aqui, ó, R sai da origem, né? Está medida a partir da origem, ele vai da origem até onde a partícula está localizada, que é o ponto P. Então note que esse R aqui, pessoal, ele vai ter uma componente ao longo de x, que está aqui, ó, aqui embaixo, uma componente ao longo de z, que foi projetada aqui, né, na direção de K, e uma componente ao longo de y, que está ao longo de j. Então eu posso escrever esse vetor posição como xi, yj e zk. Né? Então lembrando, toda aquela coisa que a gente viu de vetores, né, por que a gente estudou primeiro vetores? Porque a gente vai ocupar tudo agora, tá, pessoal? Então lá em cinemática unidimensional, como era só ao longo de uma dimensão, a gente não se preocupou com essas somas vetoriais, esse tipo de coisa, né? Mas só que aqui não. Aqui agora tem 2 e 3 dimensões. Então a gente já viu lá que isso aqui é a representação do vetor em termos de vetores unitários, né? O x é a componente, né? É o tamanho desse vetor ao longo de x. Então x, y e z são escalares, né? São números. Isso aqui está me dizendo que, então, se eu pegar esse vetor e projetar ao longo de I, né, ao longo de x, ele vai ter esse tamanho x. Se eu projetar ao longo de j, ele vai ter esse tamanho y. Se eu projetar ao longo de k, ele vai ter esse tamanho aí, que é o z. Beleza? Então, o ijk é a nossa base, né? E, então, eu posso localizar a minha partícula através desse vetor posição. Beleza? Então, esse aqui no espaço. Ah, professor, mas se eu tivesse uma partícula num plano XY, então eu não teria o Z. Esse é a componente em K, teria só XY mais YJ. Ah, mas se uma partícula está situada, por exemplo, num plano no plano YZ, então você não vai ter a componente X. Beleza, pessoal? Então notem lá que no caso unidimensional você não tinha o Y nem o Z, né? A componente J e K. Tinha só isso aqui. Só que lá a gente nem representava esse vetor, né? Porque era só unidimensional, mas então agora você já sabe como que você representa a localização de uma partícula. Daí a gente viu lá, no caso unidimensional, que quando a partícula mudava de posição, né, não é isso? A gente dizia que ela efetuou um deslocamento. Então aqui é a mesma coisa. Se a partícula sai da uma posição R1 e vai uma posição para R2, então ela efetuou um deslocamento. Então lá eu destaquei bastante para vocês, pessoal, o deslocamento é uma grandeza vetorial. Depende da posição final e da posição inicial. Então aqui você tem aqui a situação aqui, ó, tem um gráfico, estou pensando agora, tem um caso mais simples, tá, pessoal? Essa figura mostra uma partícula se movendo só ao longo do plano, então plano XY. Então R1 é a posição inicial da partícula. Daí depois de um certo instante, a partícula vai
e se desloca para a posição R2. Se desloca. Então ela efetua um deslocamento. Então inicialmente já estava nesse ponto P1, agora está na partícula P2. Eu pergunto, qual foi o deslocamento executado pela partícula? Então tá aqui, ó. O deslocamento, né, se lembra para a soma vetorial? Eu sempre vou partir da origem do primeiro vetor até a extremidade do último. Então a origem do primeiro vetor está aqui e a extremidade do último está aqui. Então se eu lembrar da soma vetorial, o que eu teria aqui? Eu teria que R1 mais R2 é igual a quanto? Perdão, R1, né, mais ΔR é igual a R2. Ou se eu isolar o ΔR, eu mostro que ΔR tem que ser R2 menos R1. Tá claro para vocês? Ó? Então o R1 está aqui, a posição da partícula 1. R2, né, é a posição da partícula depois de um instante no futuro. Qual que é o deslocamento? Saio da origem do primeiro vetor, vou ter a extremidade vou ter a extremidade do último vetor, que é esse daqui. Né? Daí, lembrando daquela soma vetorial, a soma geométrica, né? Eu vou ter o quê? Vou ter R1 mais ΔR, tem que ser igual a R2. Né? Mas daí, se eu inverter, né? Se R1 mais ΔR é igual a R2, eu posso escrever que ΔR é igual a R2 menos R1. Ou seja, o deslocamento é o vetor posição final menos o vetor posição inicial. Tranquilo, pessoal? Então, então né, na notação de vetores unitários, eu posso escrever esse deslocamento como? Quem que é o R2? R2 vou chamar aqui desse vetor aqui, x2i mais y2j mais e2k, né, menos o R1, x1. Note que essa figura aqui eu estou representando um plano, tá, pessoal? Mas aqui eu já estou generalizando para 3 dimensões. Então o vetor R1, que é o vetor posição inicial, vai ser x1 i mais yj mais e1k. Daí como que eu faço a subtração? Então a gente aprendeu a fazer subtração de vetores, a gente aprendeu a fazer soma de vetores, né, aprendemos a fazer a soma, né, e a subtração geométrica e a soma usando componentes. Então aqui eu estou fazendo usando componentes. Então aqui quando eu vou somar, eu não posso somar, por exemplo, a componente i com a j. Vocês estão lembrados? Eu tenho que somar i com i, j com j e z com z. Então aqui com tensão negativa, eu vou ficar com quanto? Vou ficar com x2 menos x1 na direção de i, y2 menos y1 na direção de j, z2 menos z1 na direção de k. Então notem que esse aqui é o meu vetor ΔR. Assim que é x2 menos x1 era ΔX. Então lá na cinemática, no dimensional, eu não trabalhava com essas outras componentes. Era só com isso aqui, só com o ΔX, né? Então quem que é y2 menos y1? É o ΔY. Quem que é z2 menos z1? É o ΔZ. Eu posso escrever esse ΔR como ΔX na direção de I, ΔY na direção de J e ΔZ na direção de K. Esse ΔR é esse vetor aqui, tá, pessoal? Então, nós que tem uma componente x, y e z, no caso geral. Então, isso aqui seria o deslocamento, ó. Isso aqui seria o deslocamento usando a soma, né, geométrica. Então, isso aqui eu estou escrevendo esse ΔR em função das componentes. Beleza? Então por isso que eu falei que a gente não podia ter dúvida com essa parte vetorial, que era bem básico, né? Então aqui eu fiz a soma geométrica, aqui eu fiz a soma, eu obtive, né, o deslocamento, né, geometricamente aqui através de componente. Então esse aqui é o nosso deslocamento, tá, pessoal? Beleza? Então, ó, então vamos supor aqui suponhamos que o vetor posição inicialmente de uma partícula é R1. Né? Pessoal que está em negrito, porque ficar colocando a setinha toda hora, tem que colocar no equation, todo muito trabalho. Mas por isso que eu coloco em negrito, né? Quando coloco em negrito, quer dizer que essa grandeza é um vetor. Então, inicialmente, o vetor posição da partícula é R1, e depois de um certo tempo, ela se desloca para a posição R2. Então, vamos supor que o vetor R1 e o vetor R2 são dados por esses vetores aqui. Né? Qual que é o deslocamento efetuado pela partícula? Então, é só pegar ΔR é R2 menos R1, né? Vai ficar 9 e menos 3, tá aqui. 2 menos 2, tá aqui. 8 menos 5, tá aqui, né? Pode esquecer dos vetores unitários. Então 9 menos 3 vai dar 12i. 2 menos 2 dá 0. Então quer dizer que esse meu vetor de deslocamento aqui ele não tem componente em j. Né? 8 menos 5 deu 3. Então esse aqui vai ser seu vetor posição. Né? Ah, mas qual que é o módulo desse vetor? O que tem que fazer para tirar o módulo?
É só lembrar, é a raiz quadrada, né, de 12 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Daí você tira o módulo desse vetor. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Bom, então eu já sei localizar essa minha partícula no plano ou no espaço, tá, através do vetor posição. Quando ela muda de posição, ela sofre deslocamento, ela executa um deslocamento, que vai ser vetor posição final menos vetor posição inicial. E agora a gente viu também eu tenho uma velocidade média, né? Que a gente já viu lá em uma dimensão. Então aqui é a mesma coisa. Então se a gente vamos supor que durante um intervalo de tempo ΔT, a partícula se move de uma posição R1, né? No instante T1, uma posição um ponto P2, onde o vetor posição nesse caso é R2. Então o que é a velocidade média, né, pessoal? A velocidade média a gente viu lá em uma dimensão que só depende do deslocamento. Então aqui é a mesma coisa. Então a velocidade média vai ser quem? Vai ser o deslocamento, né, sofrido porque a partícula executou, dividido pelo tempo, né? Então vamos supor que no ponto P1 o vetor posição está aqui, ó, o R1, nesse ponto aqui, né, o instante já T1. Depois no instante T2 a partícula está aqui agora, ó. Então a localização da partícula, né, é dada por esse vetor posição R2. Então a gente já viu que o vetor posição, o vetor deslocamento vai ser aqui, né? Sair da origem do primeiro vetor até o último. Então o ΔR está aqui. Então se eu pegar esse ΔR e dividir por ΔT, eu tenho a velocidade média. Então nota, né, pessoal, que obviamente se o deslocamento é vetor, como está indicado como setinha, a velocidade média é um vetor, a gente já sabia disso, né? Então aqui eu estou pegando um vetor e dividindo por um escalar. Eu nunca posso pegar um escalar e dividir por um vetor, tá, pessoal? Eu posso pegar aí, por exemplo, um vetor e dividir por um escalar. Por exemplo, se eu pegar um vetor 4i dividir por 2, fica 2i, né? 4i é o vetor, 2 é o escalar. Mas eu não posso pegar o escalar e dividir pelo vetor. Devo perguntar para vocês, qual que é a direção e o sentido do ΔR? Da velocidade média. Tá aqui, né? Aqui eu estou escrevendo que a velocidade média é igual o ΔR por ΔT. Se o ΔT é um escalar, quer dizer que a direção e o sentido da velocidade média ela vem da onde? Do ΔR. Então a velocidade média vai apontar na direção e sentido do vetor de deslocamento. Então tá aqui, ó. Aqui tem uma linha pontilhada, tá, pessoal? Que é a trajetória da partícula. Certo? Então a partícula tem vários, ó. Cada pontinho que ela passa aqui é um vetor, eu posso identificar esse pontinho com um vetor posição. Então aqui eu peguei só dois pontinhos, né, da trajetória, que é a posição R1 e a posição R2, e calculei o ΔR aqui. Ó, onde que como que representa a velocidade média? Então, a velocidade média, ela tá na direção, ó, nesse ponto da trajetória aqui, né, ela tá o quê? Ela tá na mesma direção em sentido do ΔR. Ó. O ΔR está aqui, a velocidade média está aqui. Beleza? Então a velocidade média está na direção do ΔR, como era também lá em uma dimensão. Beleza? Ah, mas pessoal, a gente viu lá que o mais importante para a gente não é o vetor velocidade média. Né? Que, como a gente está vendo aqui, a velocidade média ela só depende só do deslocamento, da posição final e inicial. Né? Então, mas e se eu quiser saber o que ocorre em cada instante? Se eu quiser saber a velocidade média no instante tx? Perdão, se eu quiser saber a velocidade da partícula no instante tx? A velocidade média não dá essa informação. Né? Então eu preciso obter uma velocidade instantânea, que vai me dar em cada instante o módulo, a direção e o sentido da velocidade dessa partícula. Então o que eu vou ter que fazer? Então aqui, por exemplo, né, de modo análogo à cinemática unidimensional, a velocidade instantânea é definida como o limite em que ΔR, né, em que o ΔR sobre ΔT, né, no limite em que o ΔT vai para zero, dessa razão de ΔR sobre ΔT. Então esse limite aqui, né, eu posso escrever, né, na linguagem do cálculo diferencial como a derivada do vetor posição em relação ao tempo. Então para exemplificar isso aqui, ó, então lembre-se que essa derivada, se calcular a derivada no ponto, você passa uma reta nesse ponto, a inclinação dessa reta ela te dá a derivada naquele ponto. Então, por exemplo, aqui eu tenho várias posições, tá, pessoal? Várias posições, P1 e P2 são, né, que são posições das partículas, né? Você vai ter o vetor posição. Se eu quero a velocidade aqui, ó, passo essa reta tangente aqui, você vai ver que a velocidade ela é a tangente, né? Ela é a tangente em todos os pontos da trajetória. Então, por exemplo, se eu fosse calcular aqui, né, para aqui eu tenho a trajetória, vamos supor que fosse para a trajetória circular. Nesse pontinho aqui a velocidade ia estar apontando para cá, porque é sempre tangente à trajetória.
Né? Por que tangente? Porque tem essa derivada aqui. Então a derivada num ponto é a inclinação, é a tangente naquele ponto. Então eu destaquei aqui em vermelho para vocês não esquecerem. Ó, a velocidade da partícula é tangente à trajetória da partícula em cada ponto. Né? Então nesse ponto aqui, ó, a linha pontilhada está a trajetória. Então nesse ponto aqui a velocidade é tangente. Nesse ponto aqui a velocidade é tangente. Certo? Então agora com a velocidade instantânea você é capaz de obter em cada instante a velocidade da partícula, a direção e sentido. Quando você usa a velocidade média, você não. Né? A velocidade média pega o vetor de deslocamento, né? Posição final inicial, T2 vezes T1. Então você não sabe. Quando você pega, pessoal, olha só, e toma o limite que se ΔT vai para zero, o que você está fazendo é aproximar esse P2 de P1. Né? Você vai fazer ΔT muito pequeno. Então esse P2 se aproxima de P1 até você chegar nesse pontinho, só no ponto, né? Por inclinação, nesse ponto vai ser a velocidade instantânea aí no ponto P1. Então quando eu tomo o limite de ΔT para zero, eu aproximo o P2 para próximo de P1. Né? Até chegar no único instante aí, vai ser o instante T1. Então para a gente o mais importante aqui é a velocidade instantânea. Beleza? E daí, então vamos supor aqui que eu tenho aqui, vamos supor que então as componentes do vetor velocidade eu posso escrever dessa forma, né? Aqui eu vi a definição, mas essa velocidade já tem componente então em I, em J e K. É isso? Se a gente falar que a velocidade é derivada de posição em relação ao tempo, do vetor posição em relação ao tempo, né? O vetor posição eu posso escrever como xi mais yj mais ek. Daí se eu derivar aqui, esse ddt vai ter que, né, operar sobre cada uma das componentes. Então eu vou ter isso aqui, ó. Vr dr vai ser quanto? Vai ser dx dt na direção de i, dy dt na direção de j, dz dt na direção de k. Né? Quem que é dx dt? Vx. Quem que é dy dt? Vy. Quem que é dz dt? Vz. É isso? Então lá em uma dimensão a gente trabalha só com essa componente. Então o vetor velocidade agora, né, vai ter a componente x, y, z, no caso mais geral. Qual que é o módulo da velocidade? Então é a raiz quadrada das componentes ao quadrado. Beleza? Então mais uma vez, como assim como é no caso unidimensional, se você tem o vetor posição, se você deriva o vetor posição em relação ao tempo, você encontra a velocidade. No caso, se o movimento ocorrer ao longo de um plano XY, como está nessa figura aqui, ó, tem uma partícula que se move ao longo do plano XY. Então aqui está o vetor V, ó. Olha a trajetória. Está vendo a linha pontilhada? A linha pontilhada é a trajetória. Ó. Então eu calculei a velocidade nesse ponto. Então a gente já viu que a velocidade ela é tangente à trajetória. Então, ó, tangente à trajetória está aqui. Se essa partícula se move ao longo do eixo x, y, ó, então essa velocidade vai ter uma componente em x, que eu chamei de Vx, e uma componente em y, né? Que vai ser Vy. Então se eu quiser o módulo dessa velocidade, vai ser quem? Vai ser raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Né? Se eu quiser saber a direção desse vetor V, a gente já sabe, é só calcular o ângulo alfa, né? Tangente de alfa é Vy por Vx. Então esse aí vocês também já viram lá em vetores. Provavelmente tiveram que trabalhar isso na lista. Então a direção desse vetor, né, é dada pela Vy por Vx, quando estou pensando no movimento no plano, né? Beleza? Então aqui é um caso particular do movimento ao longo de um plano. Então, beleza, a gente já aprendeu a determinar a velocidade média, vetor velocidade média, vetor velocidade instantânea. O que acontece agora quando a velocidade varia? Né? Daí a gente já viu lá, de maneira análoga ao caso unidimensional, que a aceleração indica como a velocidade de uma partícula está variando. Então vamos supor que no instante T1, né, no ponto P1, né, a velocidade da partícula era V1. Daí no instante T2, no ponto P2, a velocidade mudou, passou para a velocidade V2. Então nesse caso, como houve uma variação da velocidade, eu digo que a partícula, né, é acelerada. A partícula tem uma aceleração. Então a aceleração média, né, a média, tá pessoal, ela vai ser dada por quem? Vai ser dada pela variação da velocidade dividido por variação do tempo. O que é a variação da velocidade? Vetor velocidade final menos vetor velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial. Beleza? Ah, professor, então por aqui eu já noto que a direção e o sentido da aceleração
ela ela vai ser a mesma do ΔV. Concorda comigo? Então se eu pegar aqui, ó, então só para a gente ficar claro isso, né? A aceleração é um vetor e sua direção e sentido é dado por ΔV. Então vamos supor aqui, ó, tem uma trajetória, né, circular. Então notem que em cada ponto, ó, a velocidade é tangente. Como a gente já sabe, a velocidade é tangente em cada ponto. Então aqui, V1 e V2. Como que eu calculo ΔV aqui? Né? Que eu sei que a aceleração média é ΔV por ΔT. Né? Então vamos fazer a soma geométrica. Né? Eu vou deslocar, ó, eu vou projetar esse vetor V1, ó. Estou projetando ele aqui, ó. Projetei ele aqui. O V1 está aqui. O V2 está aqui. Vou projetar aqui embaixo. Então eu tenho V2 e V1. Né? Então o que é o ΔV? Ele vai partir da origem do primeiro vetor V1 até a extremidade do último. Então aqui a gente vê que V1 mais ΔV é igual a V2. Ou que ΔV é igual a V2 menos V1. Né? Parecido com o que a gente dá com o ΔR. Então para onde que a aceleração vai estar apontada? Para cá também. Olha aqui. ΔV está aqui, a aceleração média também está aqui. Então a direção e o sentido do vetor da aceleração média é o mesmo do ΔV. O que a gente fez aqui, pessoal? A gente fez uma soma geométrica. Né? Depois a gente vai fazer... se você tivesse componentes, aí você pode fazer componente por componente. Né? Aqui a gente fez uma soma geométrica. Eu projetei, né? Lembra quando você projeta, né? Você pode transladar um vetor, você não pode mudar nem a direção e nem o sentido dele. Então é isso que eu fiz. Eu peguei esse vetor aqui, ó, só transladei ele para cá. Não mudei de direção nem sentido. A gente pegou esse vetor aqui, ó, só transladou ele para cá, sem mudar a direção e sentido. Então você tem esse V1 e V2. O que é ΔV? ΔV não é V2 menos V1? Né? Eu represento esse ΔV, então eu vou partir da origem do primeiro vetor até a extremidade do último. Da soma vetorial a gente viu que você não pode somar V2 mais ΔV, né? Aqui você poderia até encontrar o seguinte, você pode até fazer V2 menos ΔV igual a V1. Mas mais óbvio, mais fácil é você somar aqui V1 mais ΔV é igual a V2. Ou seja, se V1 mais ΔV é igual a V2, então ΔV tem que ser V2 menos V1. Então tá claro, pessoal, para vocês que a direção e sentido do vetor ΔV, da aceleração mesmo do ΔV? Então eu espero que isso esteja claro, tá, pessoal? Então aqui você calcula a aceleração média desse jeito. Ah, mas a aceleração média envolve só a velocidade num ponto e no outro. Isso que é a aceleração instantânea. Não dá no instante. O que eu tenho que fazer? Eu faço esse ΔT para zero. Então eu aproximo esse V1 e esse V2 de V1. É isso? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou tomar o limite que o ΔV sobre ΔT, onde esse ΔT vai para zero, eu encontro o quê? Um dV dt. Então agora eu vou encontrar o seguinte, que a derivada do vetor velocidade em relação ao tempo vai te dar a aceleração. Então isso aqui é importante, pessoal, olha só. Então aqui eu tenho uma trajetória, né? Então em cada ponto a velocidade V1 está aqui, né? Se eu quiser saber, por exemplo, nesse ponto P2 a aceleração, né? A gente viu que a aceleração é a derivada desse ponto. Então a derivada desse ponto vai ser a inclinação da reta desse ponto, ou seja, se V2 aponta para lá, a aceleração também aponta para cá. No mesmo sentido de V2, direção de sentido. Beleza? Mas pode acontecer... Pode, por exemplo, acontecer, pessoal, quando eu escrevo aqui que a aceleração é igual a dv dt, eu estou falando que qualquer mudança nesse vetor velocidade vai dar origem a uma aceleração. E daqui a pouco a gente vai ver situação que no movimento circular, por exemplo, que essa velocidade aqui, a v2 tangencial, ela tem um módulo constante. Mas mesmo assim o movimento vai ser acelerado, porque como a velocidade ela muda, né, em cada instante, ela muda de direção, bom, se mudou de direção, então eu vou ter uma aceleração. E quando eu falo aqui que a aceleração é igual a dv dt, estou falando que qualquer mudança que ocorrer nesse vetor velocidade vai dar origem a uma aceleração. Professor, que mudança que eu estou querendo dizer? Não precisa necessariamente mudar o módulo, pessoal. Se mudar, por exemplo, a direção, o sentido da velocidade, vai te dar uma aceleração. Então pode ser que esse V2 aqui, que a velocidade em todos os pontos, o módulo seja a mesma, mas a direção não é. Por exemplo, se eu pegar um movimento circular, como a velocidade é tangente em cada ponto, né, ela sempre vai estar mudando de direção. Ou seja, mudou de direção, vai ter uma aceleração. Só que nesse caso, como o módulo de V não muda,
Então você vai ter só uma aceleração, né, que a gente chama de aceleração radial, que a gente vai ver lá para frente. Beleza? Então vocês aqui vão a gente vai ver isso com mais cuidado lá quando a gente for ver movimento circular, a gente vai ver situações em que o módulo desse vetor não muda, mas o que muda é a direção. Beleza? Então a aceleração vai ser dv dt. Ó, qualquer partícula que segue uma trajetória curva está sempre acelerando. Então deixa eu aqui, tá pessoal? Quando uma partícula se move ao longo de uma trajetória curva, a sua aceleração é sempre diferente de zero, mesmo quando a sua velocidade escalar for constante. Ou seja, pode ser que o módulo da velocidade seja constante, mas como essa velocidade ela muda de ponto para ponto numa curva, né? Lembre-se que a velocidade é tangente em cada ponto da curva. Mas como está numa curva, a direção da velocidade sempre vai mudando. Então essa mudança da direção da velocidade vai dar origem a uma aceleração. Então qualquer movimento de uma partícula, mesmo que ela se mova com o módulo da velocidade constante, ela vai estar sempre acelerada. Tá, pessoal? E daí então é isso que, por exemplo, vai ocorrer, por exemplo, no movimento circular uniforme que a gente vai ver na próxima aula. Que o módulo da velocidade escalar é igual a zero, o módulo da velocidade é zero, mas como o movimento é circular, a velocidade muda, né, de direção de ponto a ponto, vai dar origem a uma aceleração centrípeta. Vai estar apontado para dentro, como está aqui, ó, o centro. Beleza, pessoal? Então se você tem o vetor velocidade, se derivar em relação ao tempo, você encontra a aceleração. E daí aqui você tem aqui, por exemplo, então aqui a gente fez, né, tudo geometricamente representando os vetores, mas em termos de componentes você teria isso. A aceleração vai ser a derivada da velocidade vx, dt na direção de y, dvy, dt na direção de j, dvz, dt na direção de k, né? E as componentes seriam essa aqui, ó. dvx dt, dvy dt, dvz dt. Então aqui eu tenho a representação de uma aceleração, da aceleração ao longo de uma trajetória, né, de uma curva, né? E essa situação. Aqui, pessoal, eu acabei, não sei se eu falei para vocês que a aceleração aqui, a aceleração no caso de uma curva, tá, pessoal, está sempre apontada aqui. Ela está apontada aqui para você sempre vai ter de modo geral, você tem uma componente tangencial, uma componente radial, que a gente chama, que está apontada para o centro. E daí, então, você pode, aqui, essa figura fica mais clara, então você tem uma componente tangencial, que seria a x, e uma componente radial, que seria o AY, e aqui está o A. Então, nesse caso, né, esse A aqui, por exemplo, estou pensando num A que é só no movimento ao longo de um plano, né, esse A tem essa componente em x e em y. Mas no caso mais geral, poderia ter um Z, por exemplo, tá, pessoal? Então aqui você tem que essa aqui seria a componente x, a y e a z. Quando, pessoal, daí a gente viu lá que quando você consegue obter a velocidade a partir do vetor posição, derivando do vetor posição, né? Você consegue obter a aceleração derivando do vetor velocidade. Daí, se você tem o vetor posição, você consegue obter aceleração, né? Então, só prestar atenção aqui, ó, que a gente já viu lá em cinemática unidimensional, que a derivada do vetor velocidade em relação ao tempo é igual a derivada da posição em relação ao tempo. Mas quando eu tenho esse dt que sobra aqui, isso aqui vai me dar uma derivada segunda. Então, se eu derivar o vetor posição duas vezes em relação ao tempo, eu encontro a aceleração. Então, esse vetor aqui eu posso escrever em termos de componentes dessa forma, ó, derivada segunda da posição em relação ao tempo, derivada segunda de y em relação ao tempo, derivada segunda de z em relação ao tempo. Então isso aqui é tudo escrito em termos de componentes, tá, pessoal? Beleza? Então aqui a gente fez a soma geométrica, aqui a gente fez a soma, então representou essa aceleração em termos de componentes aí.